Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Que o Senhor possa, nesta manhã, abrir o seu coração. Que você possa se abrir para que o Senhor ministre ao seu espírito uma manhã de cura, uma manhã em que um testemunho tremendo é aberto, porque quando Deus transforma as nossas vidas, isso se torna edificação para a vida de muitas e muitas pessoas. Saiba, meu querido, que as nossas perdas nas mãos do Senhor, elas se tornam um ganho para a vida de muitas e muitas pessoas. E eu recebo nessa manhã Marlise Lamp. Bom dia, minha querida. Bom dia. Bom dia. Que bom poder ter você aqui, sempre bela, muito bem vestida, muito bem maquiada. Que nada, me arrumei um pouquinho para vir aqui te ver, né? É bom, né? E para falar das coisas lindas que Deus tem feito. Glória a Deus. Deus fez uma transformação profunda na sua vida por dentro e por fora. E hoje você está sendo esse testemunho vivo de transformação. Mas conta um pouquinho acerca da tua infância, dos traumas que você viveu, mas em Cristo você superou todas essas coisas. E hoje você tem esse livro aqui, né, que é o Quebrando o Silêncio. E você vai contar um pouquinho daquilo que Deus fez na sua vida, né, Marlise? Verdade. Então, a minha história começa assim, com 1 ano e 8 meses. Normalmente dizem que a criança começa a lembrar a partir dos 5, dos 6. O adulto lembra da sua infância a partir dos 5, dos 6. Só que eu lembro a partir de 1 ano e 8 meses, onde tudo começou, né? Depois eu tive muitas histórias com 3 anos, com 4, né? E assim por diante, até a minha adolescência. Isso tudo ficou guardado, porque normalmente é uma área em que a gente não gosta de falar, em que a gente prefere esquecer, esconder. Só que sabe que tem algo Exatamente. que precisa ser resolvido, que precisa ser falado, o armário da alma precisa fora. Ser aberto, né? Para ser limpo. Só que assim, ó, é uma coisa muito íntima. Com certeza. É uma coisa muito íntima, então normalmente é mais fácil esquecer, ficar quieta, não falar, que é exatamente isso que o inimigo quer, né? Exatamente. Que fique guardado. Porque quando há um abuso na vida de uma criança, é roubada dela toda a inocência. Ela não tem mais o direito de crescer com a inocência, de descobrir as coisas na hora certa e da forma certa. Aquilo já foi roubado dela. E é roubado também outra coisa, a personalidade dela. Ela não sabe mais quem ela é, né? A identidade dessa criança começa a ser ferida a partir do momento que ela deixa de viver da forma original, né? Porque ela foi tocada em algo que estava guardado lá para o casamento. Isso. Na verdade, eu falei a personalidade, mas é a identidade e a personalidade. Porque então a personalidade não é aquela que foi selecionada por Deus para ela. Porque dentro do coração dela tem rancor, raiz de amargura, mágoa, ressentimento. E ela se torna uma pessoa amarga. Eu era uma pessoa amarga, não tinha paz no meu coração. Eu não conseguia saber qual a minha identidade e não conseguia viver a minha personalidade. Porque eu não me conhecia, foi roubado isso de mim. Eu acreditei no que as pessoas diziam que eu era e no que o inimigo dizia que eu era. Você não é boa, né? Você é suja, você é má. E isso sempre fica soando dentro da nossa mente, do nosso coração. Até entender que eu fui uma vítima das circunstâncias, né? Eu era apenas uma criança. E então, assim, ó, eu tenho conversado com muitas pessoas que se sentem como eu me sentia. E a coisa mais maravilhosa é poder ser livre, poder falar sem dor, sem ressentimento, sem amargura. A coisa mais maravilhosa é se conhecer, saber quem nós somos. É porque em Cristo, né, Marlise, você veio encontrar essa cura, essa restauração e essa reestruturação da sua identidade, não é verdade? Sim. Em Cristo, somente em Cristo. E quando a gente colocou o nome do livro Quebrando o Silêncio, é porque eu sempre digo que quebrando o silêncio começa a nossa cura. Porque o diabo ele se aproveita do nosso silêncio, enquanto nós não confessamos. Porque lá em Tiago, né, eu até deixei a Bíblia aqui abertinha, está escrito assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serdes curados. Quando nós confessamos, quando nós falamos sobre o nosso problema, sobre a nossa dor, sobre a nossa mazela, nós já começamos um processo de cura.
E Deus, ele vai criar situações, eu quero que você fale disso. Quando que começou, em que momento que você teve que botar a mão no trinco desse armário e abrir? Mas Deus estava com você, e eu me lembro que uma vez nós conversamos, e você falou algo bem assim, ó, em todos os momentos, Deus sempre esteve do meu lado, né? E chegou um momento que esse mesmo Deus que estava com você quando você passou por aquele abuso, esse mesmo Deus que estava do seu lado, e as pessoas às vezes dizem por que Deus permitiu que isso acontecesse, mas Deus nunca nos abandonou, mas esse Deus, chegou um momento que ele gerou uma oportunidade de cura para você, né? E como procedeu isso dentro da vida da Marlise? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que querer ser curado. Exatamente. Enquanto eu fiquei lambendo as minhas feridas, enquanto eu fiquei achando que eu era uma coitadinha e que merecia sofrer e conviver com aquela dor, não aconteceu nada. Quando eu desejei ser curada e quando eu fui entender o meu passado, a minha infância, a minha adolescência, e eu decidi enfrentar, começou o processo da cura. Só que quando eu comecei esse processo de cura, eu estava numa igreja muito tradicional, em que não se falava em cura e em libertação, e começava-se esse movimento de a gente ouvir falar lá sobre cura e libertação, mas não no ministério em que eu estava. Então um dia eu fui conversar com o meu pastor, e ele me deu uma palavra assim, ó, que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E realmente essa palavra é verdadeira, só que essa palavra me gerou mais mágoa no meu coração em relação a Deus. Porque eu fui para casa dizendo assim, se nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem a permissão de Deus, então Deus quis? E eu comecei a gerar mágoa e ressentimento em relação a Deus. E daí eu dizia, por que Deus, né? Por que eu? Por que tanta maldade com uma criança? Por que tantas coisas? Então eu fui entender que na verdade Deus não quis nada disso. Deus tem duas vontades, né? A vontade boa, perfeita e agradável e a vontade soberana, que é essa vontade soberana, né? Mas ele também tem a vontade permissiva. Ele tem que permitir, porque ele deu ao ser humano escolher. E quando eu entendi que na verdade quem me feriu, quem me machucou não foi Deus, mas sim o ser humano, e que Deus não queria nada disso para mim, Mônica, foi sarador. Eu entendi que Deus ele não queria isso. Porque na verdade nós temos uma estrutura humana que ela é regida pelas escolhas. Sim. A Marlise era uma criança, mas houve um adulto que veio e se colocou e interviu naquilo. E você, inocentemente, não tinha como se levantar contra aquilo, né? Mas Deus, ele estava cuidando de você, ele estava gerando, e tanto que hoje Deus usa tudo que você passou como uma ferramenta de cura e de transformação para a vida de muitas outras pessoas. Mônica, na verdade, assim, ó, quando eu comecei a conversar com algumas pessoas e ajudá-las, porque Deus começou a enviá-las para mim, eu comecei a perceber o quanto eu fui guardada, porque perto das histórias dessas pessoas eu não passei nada, nada. São muitas coisas difíceis, complicadas, e hoje eu posso ser instrumento de Deus para mostrar a essas pessoas que Deus também esteve com elas, sofreu com elas e quer curar, quer sarar, que na verdade foi escolhas de homens, né? E que não tem nada a ver com Deus. A estratégia central do inimigo hoje é ferir essa paternidade. Porque quando você tem uma visão errada da paternidade no aspecto humano, você vai diretamente transferir isso para Deus. Com certeza, eu via um Deus muito distante, né? Muito frio, um juiz julgador. Você não consegue ver Deus como pai? Não, de forma alguma. Hoje eu consigo ver um Deus de amor, um Deus que perdoa, que se preocupa com os seus filhos, que os ama, né? Hoje eu consigo, mas antes eu via muito um Deus de justiça, né? Só justiça. É lógico que Deus também é justiça, mas Deus também é amor, né? A sua misericórdia, ela dura para sempre. E a sua justiça, ela se expressa através do seu amor, né? Porque Sim. muitas vezes Deus está executando a sua justiça
em nós, através de nós e no próprio contexto mundial. Por quê? Porque se ele não aplicar a justiça dele, o homem se perde completamente, né? E o amor não permite que aquilo que é filho morra e se perca totalmente. Exatamente. Outra coisa que eu queria comentar é que eu não conseguia de forma alguma aceitar a minha história. Eu não conseguia. Eu queria outra história para mim, né? Antes de ser curada. Eu queria outra história, eu queria ter vivido em outra família, eu queria ter vivido em uma outra época, quem sabe, né? Eu não conseguia aceitar a minha história. Então, eu fui entender agora, sarada, que se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a mulher que eu sou hoje, eu não poderia trabalhar no ministério na área que eu trabalho, que é a área da sexualidade. Eu não poderia estar ouvindo essas mulheres, ser ombro para elas também. Esse livro não existiria. Então, lógico, Deus transforma toda maldição em bênção. Entendendo, você, na verdade, a partir do momento que você partiu para esse processo de cura, você entendeu o contexto. Deus não quis aquilo para a vida da Marlise, mas, por escolhas humanas, aconteceu. Sim. Mas a partir daquele momento, o Senhor já havia determinado o seu futuro. E até tem um versículo da Bíblia que me sobreveio agora, que é a esperança para a árvore, que ainda que esteja ferida, ela vai brotar e há recompensa para o teu futuro, né? Sim. E Deus hoje está trazendo essa recompensa através da vida da Marlise. No próximo bloco, a gente vai entrar aqui no livro Quebrando Silêncio. E o propósito de tudo aquilo que ela passou hoje está sendo externado em vidas para Deus, em vidas transformadas. E quem sabe hoje você está ouvindo esta mensagem e a sua vida vai ser transformada a partir dessa porta de cura que Deus abre para você. Então você não sai daí, é só um minutinho e eu já volto conversando com a Marlise um pouquinho mais a respeito daquilo que Deus fez na sua vida e que vai fazer na sua também. Basta você abrir o seu coração. Se fosse você, meu querido, não saia daí. É só um minutinho, a gente já volta.